a gente gostaria de lamentar, né, o acidente grave que teve aqui perto de Goiânia, onde perderam a vida 5 adolescentes de 12 a 14 anos. Eu fiquei muito abalada e comecei a orar pelos familiares, né? Imagina os pais, os avós, né? Que tristeza. E por outro lado, fiquei feliz de ver uma adolescente de 12 anos na porta do hospital, a repórter perguntando para ela sobre o acidente. E quando ela disse que na hora do acidente ela gritou para Deus que ela não podia morrer. E conseguiu se levantar e conseguiu orar por ela, pelos seus coleguinhas. Então que fique aí os nossos pêsames, né, pelos que se foram, e também pedindo que meditem nisso os pais, né, os avós, ensinar as crianças, adolescentes. Eles também têm uma alma, então ensiná-los o que ensinaram os pais dessa garota que lembrou de orar na hora, né? Então, se a gente ensinar, eles sempre vão lembrar, né? Por quem buscar e a quem agradecer também depois, né? E se vocês gostarem desse vídeo, manda pra frente, ajuda a evangelizar, porque essa palavra é muito importante, porque a gente às vezes é religiosa, como eu fui a vida inteira. E às vezes, de repente, você começa a ler a Bíblia, né? Que você começa a descobrir o sentido, né, daquilo que você está falando, que às vezes você leva por outro lado, mas aqui a gente vai entender claramente que nós vamos falar sobre o corpo de Cristo. Então vamos ao vídeo. Oi pessoal, estamos de volta. Vamos basear o nosso texto em Mateus no capítulo 26 e os versículos 26 e 27. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Então segurem aí, né? Procurem sua Bíblia e segurem aí quando você fala o corpo e do sangue, ele diz, né? O pão está significando ali, significando ali naquela reunião, né, naquela ceia deles. E essa ceia aí, ela foi, lembrando, né, que ela foi realizada na véspera de Jesus ser morto. Então ali ele disse, o meu corpo, né, que é simbolizado por esse pão, e esse vinho simboliza o meu sangue. Então corpo e sangue, né, pão e vinho. E também no livro de João, né, fala algo semelhante, capítulo 6, versículos. Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo o que come minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Tá vendo? Olha que coisa maravilhosa. Aqui, lá eles estavam numa ceia, né, para comemorar a Páscoa do tempo judaico, né, daquela época. Mas ali, ele já institui as próximas Páscoas, que não seria mais aquela do tempo da lei. Agora seria sobre ele, né, daí para frente. Então, ele diz claramente aqui que é necessário, né? Não é assim aleatório, não é assim, você pode a sua escolha, se você quer participar ou não, entendeu? Né? Muita gente hoje é desigrejado, né? Principalmente depois da pandemia, as pessoas não quiseram mais voltar para os templos, não quiseram mais ter comunhão com as pessoas. E aqui Jesus deixou claro, né, que para você seguir a Ele, para você ser ressuscitado no último dia, para você ter parte no reino dele, o que você precisa fazer? Participar da ceia do Senhor. E com esse símbolo, a pessoa se torna membro do corpo de Cristo. E também aí temos afirmações aqui que Cristo é a cabeça da igreja e os seus seguidores são os membros. Então vamos para frente, né? E cada membro vai ter uma função específica
na trajetória da igreja. Que a gente vai ver isso agora, né? Então aqui, vai falar em 1 Coríntios, no capítulo 12 e versículo 27. Isso. Ora, se vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Então, através do que nós somos membros desse corpo, né? Nós aceitamos que Jesus fosse o nosso Senhor, né? Nós temos que fazer tudo que Ele pede, tudo que Ele manda na palavra dEle. E o que Ele manda a gente fazer? Ser fiel, obedecer às suas leis e, inclusive, participar, né? Comer a sua carne e o seu sangue. Fica meio estranho, né? Soa meio estranho, mas simbolizado, né? Simbolizado. Que eles conseguiram transmitir naquela época. O povo entendia dessa forma, né? Hoje fica estranho, soa estranho isso, mas é simbolicamente. Isso. Não quer dizer que a carne é natural e nem que o seu sangue Isso. é verdadeiro, porque esse sangue foi derramado. Isso. Grande parte, né? Na cruz, né? Isso. E ele quis dizer que através da sua morte e através do derramamento do seu sangue, todos aqueles que dele creem passem a ter direito a ter uma vida eterna com ele, se seguir os seus mandamentos, porque ele é a cabeça da igreja e de todos que o seguem. Então aí a gente vê também, assim, a gente pode pensar também naquele sentido, né? A ceia do Senhor é o pão, vinho. Não existe na Bíblia respaldo para você participar da ceia do Senhor só comendo pão e não participando do vinho, que também é o que significa o sangue que Ele derramou por nós. Então não tem outras visões que a gente vê na internet. Uma pessoa teve uma visão lá, não sei, por isso que faz assim, ou faz assado. Não, a gente acredita no que está na palavra, né? A palavra de Deus está escrito assim. E também em Colossenses, capítulo 1, versículo 18, vai afirmar o seguinte: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Ele é sempre superior a tudo E a na todos. terra. Então você vê que Cristo é a cabeça da igreja. Ele é a cabeça de todos aqueles membros que são a igreja, que formam a igreja, né? Então, como que você quer ter uma vida eterna com Cristo? Estou dizendo no caso dos cristãos. Você quer ser cristão, você não quer ser membro do corpo de Cristo. E para se tornar membro, aí que está o mistério. Você tem que aceitar o que Ele disse aqui, né? Crer, obedecer, se arrepender, batizar nas águas, que o batismo real, bíblico também, né? Jesus foi batizado no Rio Jordão, já adulto, para nos dar exemplo. Então batizou. Várias pessoas, né? Foram batizadas naquela época. Naquela época, Jesus. todos vinham andando para se batizar. Então eram adultos. Então, e reconhecendo os pecados, se arrependendo dos seus pecados. Então, se a pessoa se arrependeu dos seus pecados, se batizou, ele precisa participar do corpo e do sangue de Jesus, que é a Santa Ceia que nós chamamos, né? A igreja, ela está ali reunida e recebe a presença de Jesus, que é a cabeça dessa igreja. E ele vem ali para orientar, para ajudar, para consolar, para curar, né? Para derramar o Espírito Santo dele, para fazer tudo ali dentro do templo. Você fala, mas tem gente que está lá e não sei. Nós somos membros. Por exemplo, no nosso corpo nós temos o braço, a perna, né? O pé, o nariz. Cada um é diferente do outro. Então, cada membro tem uma função. E assim também é na casa de Deus. Cada um é diferente do outro e Deus usa e abençoa de acordo com o que aquela pessoa é. Porque foi Deus que criou todo mundo. E se a gente acha que alguém não está correto, é por isso que nós estamos lá. Por isso nós temos que estar lá, né? Porque se você tem um problema no seu nariz, que é um dos membros, a mão vai lá ajudar a consertar. Né? Não vai? A mão está colocando medicamento. Assim, o corpo está
se ajudando, os membros estão se ajudando. Então você tem que estar lá para ajudar o outro, né, a crescer espiritualmente. A questão das pessoas falarem que nem todos... A própria Bíblia diz que no meio do trigo existe o joio, existe pessoas verdadeiras, né? Pessoas falsas. E naquele mesmo dia em que Jesus estava reunido com os 12, tinha um traidor. Que era falso. Tinha um traidor. Quer dizer que não é coisa de agora. Isso veio desde o tempo antigo, desde quando Jesus andava no seu corpo físico aqui como homem sobre a terra. E ele mesmo afirmou que era necessário que se comemorasse o dia da sua morte. Isso. Porque foi através desse dia que as pessoas adquiriram o direito da salvação, se nele crer verdadeiramente. Então, para fechar, quem é o corpo de Cristo? A igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Todo cristão, né? Nós que participamos, né? Que participa do pão e do cálice. Dessa ordenança, que seria um memorial. Isso. Que a gente faz. É assim que nós participamos. Não é a ceia da forma que era feita. Isso. Mas é um memorial que é feito para celebrar o dia da morte de Jesus. E através disso, né, que nós passamos a ser membro do corpo de Cristo. Notem que ele não pediu para celebrar a data do nascimento. Não. Mas deixou bem claro que a sua morte era o que devia ser celebrado, porque a partir daquele momento ele subiu aos céus, depois de certo tempo, e prometeu vir novamente para levar, ele iria preparar lugar e voltaria para levar todos que o seguem para estar junto com ele. Isso no arrebatamento ou se a pessoa morrer antes do arrebatamento. Porque quando você parte dessa vida antes, ele veio buscar você primeiro, né? Mas aqueles que estiverem vivos, como diz lá em Tessalonicenses, quando ele voltar, com ele vai ser transformado num corpo glorioso. Não essa carne sobe para o céu. É um corpo glorioso como o dele. E se vocês gostaram desse assunto, nós pedimos gentilmente que comentem, compartilhem e também procurem estudar a Bíblia para verificar se o que estamos falando aqui é a verdade, conforme está descrito na Palavra de Deus. É isso aí, gente. Então, até o próximo vídeo. Fique com Deus e até a próxima.